Pra você que tá chegando agora, que não conhece a gente, meu nome é Thalia Tigre. Meu nome é Wellington. Somos casados. Nós somos donos da Chocolates Coinonia, né? Tá certo. Donos da Chocolates Coinonia. Ajudamos pessoas a terem aí uma renda de até R$ 4.000 por mês com vendas e fabricação de cones trufados. Isso aí. E outra coisa, tá? Ensinamos pessoas ensinamos pessoas a empreender de casa, do zero e sem enlouquecer, que é um desafio enorme. Não é verdade? Fica olhando só pra cá, nega. Que aqui ali o pessoal te vê de lado. Ah, sim. Então, senão aqui o pessoal não te vê direito. eu vou colocar mais pra frente isso daqui, porque pra mim não ficar toda hora virando tanto a cabeça. Vamos que vamos. Porque estamos aqui com 2 celulares. E o tema da live de hoje, galera, nós vamos falar sobre os tipos de cones trufados. Talvez você fale assim, tipos? Não tem um só? Não, tem alguns tipos. E a gente vai, tá? Exatamente, né? Tem vários tipos de cones trufados. Mas antes da gente começar essa live, é muito importante, né? Você saber o que é um cone trufado. Né? Porque as pessoas, elas têm várias coisas, né? Às vezes você fala, um cone trufado. O que você imagina que é um cone trufado? Tem gente trufado? que não sabe, né? Tem cidade que não tem. Sim, tem pessoas que não sabem. Tem cidade que não tem, né? Nós temos um exemplo aqui de lá de BH, né? Que fala? BH. De BH. É uma moça de lá que nos mandou mensagem. Ela tá até tendo dificuldade, né? De achar alguns produtos, né? Como chocolates e tudo mais. Até por conta mesmo da pandemia. Tem alguns comércios que ainda tá fechado, ela tá tendo dificuldade. Mas nada do que a internet, né? Não ajude nessa aproximação. Com certeza. E não dá pra gente falar somente pra a internet, o poder da internet é que ela não nos limita a Osasco e a São Paulo, né? Você vê que o nosso trabalho tá chegando longe. Essa moça de Belo Horizonte, ela mandou mensagem, ela vai começar a empreender com cones trufados e é muito bacana, né? Ela falou que a nossa página foi inspiração. E a gente espera que essa live, não somente essa live, o nosso trabalho, né? Puxa mais pra trás. Seja motivo de inspiração pra muita gente, muitos casais, muitas mulheres que querem empreender de casa, conciliando o seu trabalho com cuidar de filho, com limpar a casa, se sentir valorizada, se sentir, ter sua autoestima renovada e ter dinheiro no bolso, né? Com certeza. Nada que um dinheirinho não dê uma levantadinha, né? Beleza, gente? Então, vamos falar primeiro o que é um cone trufado, para as pessoas que não conhecem. O que é um cone trufado, meu amor? Vamos falar aí sobre o conceito do cone trufado, né? O que é um cone trufado? Um cone trufado é uma casquinha de sorvete banhada por dentro de chocolate e recheio em cima. E recheio também pode ir em cima. É questão de... Como que fala? Vixe, até me perdi. Bom, de novo. Um cone trufado é uma casquinha de sorvete banhada por dentro de chocolate e recheio. Em cima você pode colocar algum tipo de decoração, né? A gente deixou até aqui pra depois mostrar pra vocês, tá? Tudo certinho. Hoje vai ter degustação ao vivo. Vai ter degustação ao vivo. Mas o que é um cone, né? O cone, ele é uma casquinha. Thalia, qual a casquinha que vocês utilizam? É a casquinha da Marve, tá bom? É uma casquinha de sorvete. A gente vai entrar lá. É uma casquinha de sorvete, ela é banhada com chocolate por dentro. E depois vem o recheio e depois ela é tampada com chocolate também. E depois ela é embalada. Sim. Antigamente eu chamava de trufa cone, né? Tem até etiquetas na loja de doce que vem escrito trufa cone. Tem gente que chama de trufa cone. Talvez na sua cidade tenha outro nome, talvez você que tá assistindo, talvez você seja de outra cidade, fala pra gente como que é o nome. Né? Mas aqui pra nós a gente conhece como cone trufado. Então, qual que é o conceito do cone trufado? Que a Natália falou, é uma casquinha de sorvete que ela é banhada por chocolate por dentro, né? Ela é banhada toda por dentro. Daí quando esse chocolate seca, ela recebe recheio, depois ela é tampada. Aí você pode ter a opção de você decorar em cima ou somente tampar com chocolate. Em seguida, ela é embalada e é pronta para venda. Beleza? Porque a gente fala muito de cone, talvez você não conhece o cone trufado, você fala, é o que? É cone de rua? Eu vou até pegar uma casquinha simples. É um cone de rua, é um cone que a polícia passa pra interdita, não. Isso é um cone trufado, beleza? Então fechou. Então a gente vai passar pelos pontos aqui do conceito do cone trufado. A casquinha de sorvete do cone,
ela precisa ser uma casquinha de alta qualidade. Por que ela precisa ser uma casquinha de alta qualidade? Aproxima aí, Instagram pessoal. aqui primeiro. O Instagram, essa casquinha que a gente usa. Ela é padrão no tamanho daquelas casquinhas do McDonald's. Tá, Facebook. Beleza. Então, tipo assim, por que ela precisa ser uma casquinha de alta qualidade? Porque eu tenho certeza que você já deve ter comido. Mais pra lá um pouquinho. Tenho certeza que você já deve ter comido aqueles. Você lembra aquele negócio que vinha tipo recheado de Maria Mole dentro? Tipo, era uma casquinha de sorvete. Tipo aqueles doces antigos. Sei, que tinha até uns negocinhos. Isso. Às vezes, ou então aquele sorvete de máquina. Quem já não comeu aquele sorvete de máquina que tem aquelas garrafas com aqueles líquidos coloridos, mas as casquinhas era só a derrota. Era aquelas casquinhas que era muito murcha, que você mordia era casquinha murcha. Entendeu? Então, tipo assim, não é esse tipo de casquinha que você tem que trabalhar. Tem que ser uma casquinha de alta qualidade. Boa noite pra quem tá entrando aí, galera, todo mundo. Boa noite. Tem que ser uma casquinha de alta qualidade. Por quê? Porque vai deixar o seu cone, vai elevar o nível do seu cone. Beleza? Com certeza. Vamos falar um pouco agora sobre chocolate, meu amor. Isso mesmo. Essa parte aqui? Uhum. Bom, vamos falar um pouco agora sobre chocolate, né? Falamos um pouquinho sobre casquinha, que você precisa ter uma casquinha de qualidade para você poder colocar no seu cone, até mesmo para você ser, né, diferenciada. Nossa, a gente sempre esquece. Vocês estão ouvindo bem? A gente sempre esquece Toda de vez a perguntar. gente esquece de perguntar. Vocês estão conseguindo ouvir legal? Tanto no Facebook quanto no Instagram? E tá conseguindo? Manda um joinha aí pra nós. Eu sempre falo e depois que eu falo 10 minutos, quase 10 minutos de live, eu pergunto se estão ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir? A iluminação tá boa? Bora esperar. Eu acho que sim, né? Bom, enquanto vocês vão respondendo, vamos falar aqui um pouco sobre chocolate, né? Qual chocolate que nós usamos e indicamos para você usar também? É o chocolate amargo. Meio amargo. Meio amargo, né? Eu sempre dou essa confundida. É meio amargo. Por quê? Tem uma diferença entre o meio amargo e ao leite? Tem. Na verdade, tem o amargo, o meio amargo e ao leite. Sim. Né? Então você precisa saber qual tipo de chocolate você quer usar para o seu cone. No nosso caso, nós usamos o chocolate meio amargo. Por quê? Porque ele equilibra mais o sabor das coisas. Beleza? Outra coisa que é muito importante também, para você trabalhar com chocolate, você também precisa aprender a trabalhar com uma certa temperatura, né? O chocolate ele demanda ter uma temperatura específica. Nossa, mas mesmo assim para cone, para vocês verem, até para cone precisa ter uma temperatura específica, uma temperatura ideal. Porque senão o que acontece? Quando o seu chocolate ele tá acima, né, de 48, 49 graus, né, que fala? 49 graus acima, para cima. O que acontece? Quando ele entra em contato com o seu cone trufado, né, com a sua casquinha, automaticamente a sua casquinha ela dá uma certa murchada. E a gente fala por experiência própria, tá? Já aconteceu com a gente. De o nosso chocolate, ele tá em uma temperatura mais alta e quando a gente banha a nossa casquinha, ela fica com aquele aspecto murcho. Por quê? Porque o chocolate ele tava muito quente. Thalia, então qual que é a temperatura ideal? A temperatura ideal é entre... Do que nós usamos, tá? Isso, que é o meio amargo. Isso, nós usamos a cobertura fracionada meio amargo. Então, tipo assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você comprando chocolate, atrás do chocolate vai estar marcando a temperatura correta. E é bacana você comprar um termômetro, filha. Isso mesmo, é muito bom você comprar um termômetro, porque todas as vezes que você derreter o seu chocolate, você coloca a pontinha assim, ó. E aí você vai conseguir identificar de primeira. Normalmente, a temperatura que você deve manter o seu chocolate é de 45 a 48 graus. Isso para você derreter, tá bom? Para você começar a trabalhar com ele, ele precisa estar em uma temperatura entre 35 e 40. Para você começar a banhar a sua casquinha. Então, você vê que a diferença de temperatura, quando você derrete, ela tá em uma temperatura. E quando você vai começar o seu trabalho com o seu cone, ela tá em outra. Então, assim, é muito importante você sempre se atentar nessas coisas. Por quê? Porque pode acontecer o que já aconteceu comigo. De banhar a minha casquinha, o chocolate tá extremamente quente. Eu não esperei esfriar.
e ela deu aquela leve murchada, ela não tá com aquele crocante assim, sabe? Sim. Então uma coisa, se você banhar sua casquinha, ela tiver meia murcha, pode ter certeza que é o seu chocolate, Sim. que tá muito quente. Sim, exatamente. Mas lembrando que é o chocolate que nós usamos. Isso varia muito de chocolate. Lembrando que a cobertura fracionada, ela é muito diferente. Ela é recomendada para fazer trufas, para banhar algumas coisas, entendeu? Eita. Sim. E também é até bom a gente falar dessa questão de cobertura fracionada, porque as pessoas elas confundem muito, né? Acha que cobertura fracionada é aquela nobre, né? Que tem uma diferença. A nobre você precisa temperar. A fracionada não. A fracionada basta você comprar ela, derreter em micro-ondas e assim, tá tudo certo. Você derreteu ela em micro-ondas, ela já tá, ó, preparada pronta pra usar. Mas a nobre não. Então, a partir do momento que você comprar o chocolate nobre, ele precisa ter uma temperagem. Isso. Beleza? Beleza, gente? Então, talvez você for trabalhar com outro chocolate, é só seguir o que tá no rótulo do chocolate, entendeu? É bom ter um termômetro. Beleza? Então, vamos aqui... falando ainda sobre chocolate, a gente falou sobre o chocolate meio amargo, ele equilibrar mais os sabores, mas tem outro ponto, o chocolate ao leite ele tem mais gordura. Então assim, já aconteceu no início da nossa empresa de faltar o chocolate, a gente é amador de tudo, não que a gente seja os mestres dos cones, entendeu? Mas assim, hoje a gente tem mais sapiência, mais aquela pegada. Mas, tipo assim, teve um tempo que faltou o chocolate, a gente trabalhava com a Harold ainda, aquele top pacotão vermelho, sabe, da Harold. Faltou o meio amargo e eu fui lá e comprei o ao leite. Meu, os clientes reclamaram demais. Mano, daqui tá muito gorduroso, não tá muito legal, que não sei o que. O pessoal reclamou mesmo. Então, você tem que manter a sua qualidade, beleza? Vamos falar agora sobre recheio. Isso mesmo. Meu, a parte do recheio agora vocês vão ficar besta. Primeiro a gente vai falar ponto a ponto sobre o que é um cone trufado, o que aborda o cone trufado, tudo isso, beleza? Em seguida, a gente vai falar sobre os tipos dos cones. Aqui a gente tá falando sobre o conceito de cone trufado. Isso mesmo. Beleza? Boa noite pra você que tá chegando. Pra você que tá chegando agora, não sabe qual que é o tema da nossa live de hoje. O nosso tema é cones... Como é que é? Tipos de cones Tipos trufados. de cones trufados, né? Porque tem vários aí e tem várias maneiras também de se fazer. Então, pra você que tá chegando agora, você já tá por dentro do assunto. Então vamos que vamos. Vamos falar aqui de recheio. A parte ótima, não é nem a parte boa, a parte ótima de você trabalhar com cones trufados é que os recheios, ele precisa ter uma textura diferente para ir dentro dos cones. Aí você me pergunta, por que é bom? Pelo fato de não ser complexo igual brigadeiro, entendeu? Quem trabalha com brigadeiro mesmo, sabe que brigadeiro, assim, você tem que ter você tem que ter um esquema, entendeu? Tem que ter aquela malemolência. Você tem que ter todo... Você para trabalhar com brigadeiro, existe um negócio chamado ponto Moisés. Você tem que descansar a massa com plástico, né? Em cima. Sem pôr na geladeira. Tem todo tem o ponto de bolear. Não, Sim. O recheio de cone trufado, você precisa deixar uma textura boa para ir no saco de confeitar. Então assim, não é nem tão duro nem tão mole, é aquele meio termo. Sim. E assim que você esfriar o seu recheio, você pode... Filha, para de mexer essas moedas, mamãe. E assim que esfria, você pode colocar na geladeira ou no freezer. Brigadeiro não. Então, tipo assim, você não acha que o recheio dos cones trufados é a mesma coisa do que o recheio, a mesma coisa do que brigadeiro. Você não precisa de colocar em ponto de enrolar. Se você deixar em ponto de enrolar, você vai quebrar sua cabeça para rechear o cone. É porque o cone não aguenta, né? Eu falo também por experiência própria. Como que já vai colocar no saco aconteceu. de confeitar? Primeiro, né, que pra você ter um recheio pra cone e um recheio de brigadeiro são duas coisas totalmente diferentes. Sim. Porque o de cone, ele precisa ser cremoso, tá bom? O seu recheio de cone, ele precisa ser cremoso. Não é ponto de brigadeiro. Por quê? O ponto do brigadeiro, ele é mais consistente, porque é algo que você vai usar pra bolear, né? Porque bolear e consistência são duas coisas totalmente diferentes. Ok? Então, assim, o seu recheio de cone, ele precisa ser cremoso. Não é aguado, é cremoso. A Lu perguntou, o ponto é de recheio de bolo? Isso, o ponto é de Quase recheio isso. de... Quase isso, porque assim, depende muito do bolo também.
né? Depende muito do bolo. Se o cliente quer um bolo de leite ninho, o seu recheio de leite ninho, ele não pode ser tão cremoso pro seu cone. Então, depende muito. Mas tem alguns recheios que sim, que Mas dá tem pra... um esquema, tem um esquema perfeito para você lidar com isso. Tem que ter a textura boa na boca, né? Molinho na boca. Mas o exemplo assim, ele não pode ser aquele recheio quando você morder, ele vai escorrer, vai escorrendo tudo, entendeu? Não é aguado, que você morde e sai escorrendo. Tem que ser um recheio que aguente a mordida do cliente. Entendeu? Então, conforme você for mordendo o cone, não pode escorrer. Essa é a textura perfeita. Cremosinho. Então, tipo assim, tem uma pegada que o quê? Você precisa tirar um pouco antes do fogo o seu recheio, porque senão ele endurece muito. E quando o recheio esfria, ele dá uma endurecida. Então, tipo assim, um recheio que a gente quebrava a cabeça no início para rechear os cones era o recheio de caramelo salgado. Por quê? Porque caramelo você já sabe, né? Eu não vou falar a receita, né? Porque essa você fala a receita. Mas tô falando assim, o caramelo, ele é um caramelo puxa-puxa, tipo aquele caramelo do Twix. Então, se eu quando no início, tinha vez que a gente endurecia muito ele. E pra colocar dentro do cone? Então, assim, você tem que ter esse esquema todo pra você deixar o seu recheio cremoso pra ir dentro do cone. Cremoso não é aguado e nem duro. Cremoso. É o ponto cremoso. Beleza? Sim, sim. Se no decorrer da live vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui que a gente responde vocês. Exatamente. Tá bom? Então, ó, pra finalizar essa parte de recheio, assim que o seu recheio esfriou, tampa, coloca a data de validade em cima e põe na geladeira ou no freezer. Beleza? Exatamente. Tem tudo que ser feito, um passo a passo, tem tudo uma coisinha, né? Certinha. Porque as pessoas, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, que acham que você trabalhar com cone é uma coisa simples, né? É só você simplesmente pegar uma sua casquinha, jogou um chocolate, fechou. Não, é uma coisa que vai muito mais além do que isso. Você precisa saber a temperagem do seu chocolate, a temperatura do seu chocolate, você precisa saber o ponto do seu recheio, que é uma das coisas assim que são cruciais no seu trabalho, né, de cones trufados. Porque o seu cliente, eu falo pra vocês, se o seu cliente ele pegar um cone e o seu recheio ele for aguado, ele não volta nunca mais. Ele vai morder e vai sujar a roupa. Ele vai morder e vai sujar muito a roupa. Então, assim, ele precisa ser cremoso, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado na hora disso, porque às vezes a gente erra a mão no fogo, né? Então, a gente tem que ficar, ó, de olho. Gente, agora eu vou dar uma dica, eu vou fugir até um pouco do script pra te dar uma dica. Aí você me pergunta, Wellington, fui tentar fazer um recheio, ele ficou gostoso, mas ele ficou empolado. Ele ficou, tipo assim, a textura dele não ficou lisinha, não ficou gostoso, tipo assim, ele tá com a textura feia. O que eu faço? Eu jogo fora? Gente, já jogamos muito recheios fora antes por não saber dessa dica. Quando o seu recheio, mas estamos falando assim, o recheio tá gostoso e tá meio empolado. Talvez ele tá empolado que você colocou um exemplo, se é um recheio de leitinho, às vezes você colocou leite em pó demais, tal, mas você consegue salvar. Como que você salva? Você pega e mixa. Ou você coloca em um liquidificador esse recheio. Aí conforme ele for batendo, ele vai começar a ganhar brilho. Então assim, você não precisa jogar o seu recheio fora quando ele dá aquela empolada. Entendeu? Por exemplo, ele empolou porque ele tá fora da receita, tá fora das medidas. Mas você não precisa jogar fora esse recheio. Entendeu? Vamos que vamos? E por isso também que é muito importante, eu não sei se vocês já ouviram falar, que normalmente as pessoas que trabalham na confeitaria é de extrema importância que elas tenham uma balança de precisão. Porque na confeitaria você vai usar, você usa muito. Você que tá aqui na live, que já trabalhou comigo, ou você que já trabalhou em alguma casa de confeitaria, de algo que mexa com doces, você vai saber do que eu tô falando. É o tempo todo você tem que estar com a sua balança ali do lado. Por quê? Seguir a receita. Porque você precisa seguir receita, você precisa colocar a medida certa para que seu recheio ele fique na textura, né, que ocorra tudo bem. Então você precisa ter uma balança, beleza? Você fazendo o seu recheio dentro da receita, você não vai precisar mixar. Mas se fugiu aí, você tá começando, tá treinando, você consegue salvar o recheio. Sim. Um mixer, que é tipo aquele... É como se fosse o liquidificador que vai a pecinha direto, tal. Ou no... Gente, fugiu da cabeça. No liquidificador. O liquidificador, beleza? Vamos lá. A próxima coisa aqui que a gente vai falar é sobre isso daqui. A pergunta... Sim, amor. Você colocou o grampeou errado. Tá errado? Peraí, se organizando.
Só um Essa é a terceira minutinho. página. Vamos falar agora sobre fechamento dos cones barra decoração. Isso mesmo. Já falamos sobre o ponto do Moisés, né? O famoso ponto do Moisés. Se você ficar curiosa, pode mandar aqui que a gente... Você explicou aqui, né, o que é o ponto do Moisés? Não, ponto Moisés é pra quem trabalha com brigadeiro, eu trabalho com cone, rapaz. Mas é recheio, né? Se vocês quiserem saber o que é ponto Moisés, é só seguir umas páginas aí de brigadeiro, porque a gente não manja, por isso que a gente não entrou no assunto. Só falamos que o bom de trabalhar com cones é que você não precisa ter essas frescuras do brigadeiro, entendeu? Vamos lá. Agora, meninas, vamos conversar um pouco sobre o quê? Sobre embalagem, né? Sobre você embalar o seu cone, sobre você decorar o seu cone. Às vezes muitas pessoas elas ficam com aquele questionamento na cabeça, né? Tá, fiz o meu cone, banhei meu cone, recheei meu cone. Só que para você ter um cone perfeito, vai muito mais além do que isso, né? Você precisa ser feito todo aquele passo a passo, né? Tudo certinho. Desde de você banhar, de você rechear. E também a embalagem, ela conta muito, né? A embalagem, a maneira que você fecha o seu cone, conta muito. É uma coisa assim que, vamos dizer, chama muita atenção, né? Porque o seu cliente, quando ele for ver, quando você sair para você vender... Isso mesmo. Aí até coloquei aqui, ó, o fechamento do cone, né? E a decoração. Você pode optar em fechar de forma mais convencional, né? Thalia, quando você fala fechar, como assim? Fechar a tampinha do seu cone, né? Tem pessoas que preferem fechar de uma forma mais convencional. Thalia, o que é convencional? Uma forma mais simples, Só né? joga chocolate Só por joga cima o chocolate por cima e fecha. E fecha. Cobre o recheio. Tipo, você cobre o recheio que tem aqui dentro, põe no seu saquinho e vende. Tem pessoas que preferem fazer dessa forma, porque acham mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa não consegue fazer mais do que ela prefere. Só que aqui também a gente colocou, a gente tem outras maneiras também. Já pode mostrar? Não, ainda não. Ainda não? Termina esse ponto. Ainda não. Ó, vou terminar esse ponto aqui pra vocês. Da maneira mais convencional, né? Somente com chocolate por cima, que é o que não recomendamos. Por que a gente não recomenda você só fechar o seu cone com chocolate por cima e não confeitar ele? Por quê? Porque ele não chama a atenção, né? Ele não chama a atenção da pessoa que ela tá vendo. Entre você pegar um cone simples, que é só jogado um chocolate por cima, e você pegar um cone que tem uma certa decoração, tem um coco ali por cima, tem um granulado, qual que vocês vão optar? Comenta aqui embaixo pra gente. Porque a maioria das pessoas, elas preferem o quê? Elas são atraídas por aquilo que elas veem, né? Então, se ela vê um cone bem embalado, bem banhado, bem bonitinho por fora, é aquilo que vai chamar mais a atenção delas. Então, lembrando, você que vai começar o seu empreendimento de cones, é importante que o quê? Que você faça algo que chame a atenção desse cliente, né? Faça algo, coloque uma decoração que chame a atenção dele. Sim. A gente recomenda que tenha uma decoração, nem que seja simples. Mas você fala tem. assim, como assim a decoração simples? Bom, pega esse cone aí. Agora você pode mostrar o cone. Agora pode mostrar. Esse cone aqui, ó. Calma, não vai mostrar o outro aí. Ó, um exemplo, você fala, que decoração que tem esse cone? Vou abrir aqui pra vocês verem. Você pegou logo mais fora da curva. É uma decoração, não deixa de ser uma decoração. É uma decoração simples e é uma decoração. Ó, esse daqui é de doce de leite argentino com flor de sal. É um sabor mais específico para clientes mais chatos. Mas ó, ele tem um pescocinho de chocolate e tem os grãos de flor de sal em cima, né? E a Thalia, um exemplo, de leite ninho com Nutella, a Thalia coloca leite em pó em volta. Em alguns que vai recheios muito doces, tipo morango com Nutella, ovo maltine, ela coloca cacau em volta. Por quê? Tudo isso, não, vai pra lá, senta ali no sofá. Tudo isso pra equilibrar bem o sabor dos cones. Entendeu? Então, assim, você precisa pensar não somente na parte bonita, mas em equilibrar os sabores. Então, aqui, ela pega um cone que é muito doce e coloca algo pra dar uma equilibrada. O de cacau, ó, que nem o cone trufado que a gente faz de morango com Nutella, o cacau equilibra muito bem ele. Porque a Nutella é muito doce. Então, assim, é uma decoração simples. Entendeu? Uma decoração simples que você vai conseguir fazer e que vai chamar muita atenção do seu cliente. Sucesso. Entendeu? Exatamente. Vai mostrar isso daqui já? Não, não é hora ainda. Ainda não? Beleza? Então, tipo Então, assim, fechou. não precisa inventar muita moda.
dá uma decoradinha. Isso não é um cone confeitado. Confeitado é totalmente diferente. Isso é um cone decorado, uma decoração simples, tá? Porque confeitado a gente vai mostrar pra vocês o que que é. Então aqui a gente falou sobre o cone mais básico, com a decoração simples. A Thalia já falou sobre as embalagens, né? Não, falta a embalagem, o que acontece? A embalagem precisa valorizar o seu cone. Porque não adianta nada você ter um cone bonito com a embalagem que vai tampar a beleza do seu cone. Existe embalagem de cone que ela é toda tampada, entendeu? Então a gente recomenda que seja uma embalagem transparente. Transparente ou no máximo que tenha assim, ó, umas bolinhas assim, ó. Tem uns que tem várias coisas. Ó, esse daqui é de bolinha. Tem umas que é de coração. E tem uns que já ele é transparente, ele não tem nada, que é o que também dá pra você ver. E o seu cliente consegue identificar o que é, né? Mais rapidamente. E você também, na hora de estar vendendo, rapidamente você consegue ver qual cone que é. E depois que você embala o seu cone, a gente recomenda que tenha uma etiqueta de validade bem bonita. Então, de preferência com o seu logo. A gente já falou aqui milhares de vezes sobre a importância da identidade visual. As pessoas vão lembrar de você, vão lembrar do seu nome, entendeu? Então dá pra você, qual o tamanho do saco que você usa pra embalar. É um saco de 11 centímetros por 19,5, tá? 11 centímetros por 19,5. Fica perfeito. Entendeu? Perfeito. Porque ele não fica nem tão grande a ponto de você precisar cortar. Ele dá sobra só um pouquinho quando você embala com fecho, né? Dá até pra mim fazer um aqui pra você ver, ó. Tem esse saquinho aqui. É esse tamanho mesmo, tá? Aí aqui tem o seu cone. Aqui você colocou, ó. Viu? Aí esse daqui que sobra, você só vai fazer assim, ó. Colocar ele pra trás e prender. Aí o que vai segurar isso daqui, ó? A etiqueta de validade. A etiqueta de validade segura esse vãozinho que fica solto, essa linguinha solta, ó. A Stephanie tá perguntando ali, qual o segredo para manter a crocância da casquinha? É a temperatura correta do chocolate, porque se você colocar, que a gente tá falando aqui no começo, você colocar o chocolate muito quente na casquinha, ela murcha, né? Então você precisa seguir a temperatura que tá atrás do chocolate, que lá fala a temperatura de derreter e a temperatura de manusear, entendeu? Então você tem que seguir a temperatura. É bom ter um termômetro para você medir, para começar a trabalhar. E o outro segredo é ser bem fechado. Não pode ter furo no saquinho. Não entendeu? pode ter furo, e quando você for fechar em cima, você tem que fechar bem e certificar que não entrou ar. Porque esse ar é o que vai fazer sua casquinha murchar. Entendeu? Tem que tirar o ar, ter o chocolate na temperatura correta. Beleza? Vamos que vamos. Aí você pergunta pra gente, por que vocês não vendem cones confeitados? Eu tenho certeza, hoje tem muitas páginas de doce no Instagram, né? E tem cada cone assim que você olha, tem uns cones que você olha assim e você fala, meu, daí é uma obra de arte, não dá nem De vontade tão bonito. De tão bonito. Tão bonito, tão bem decorado, né? Por fora. Sim, exatamente. Então, mas talvez você olhe assim e fala, pô, os cones deles são tão gostosos, é tão legal, eles trabalham com isso, por que eles não fazem isso? Mas a gente vai responder pra vocês os pontos porque a gente não trabalha com aqueles cones confeitados, tá? A Thalia fez até uma aqui pra mostrar pra vocês. Mostra aí, amor. Ela fez um cone confeitado de beijinho, que é aquele que o pessoal banha por fora e por dentro, ó. É chocolate, coco. Esse daqui é de beijinho. Mostra pro pessoal do Facebook. Agora mostra a parte de cima. Olha, parte de cima dele. Ó. Então tem vários, o pessoal coloca vários tipos, entendeu? Mas ó, é o famoso cone banhado por fora. A gente vai falar os pontos que a gente não trabalha com esse tipo de cone, lembrando que é de acordo com a nossa realidade de hoje, tá? Beleza? Com a nossa estrutura, com o que a gente vive. Sempre as lives é de acordo com o que a gente faz, com aquilo que a gente vive. Lembrando que a gente está aqui para ensinar mulheres que querem trabalhar de casa sem enlouquecer e lucrar até 4 mil reais com fabricação e venda de cones trufados. Beleza? Primeiro ponto, amor, por que a gente não trabalha com cones confeitados? O primeiro ponto, você tá falando daqui, né? Aqui. Uhum. O primeiro ponto aqui, por que que não trabalhamos com esse tipo de cone, né? Que assim, na minha opinião, eu acho lindo.
Só que tem uma coisa assim que não dá, né? Que é a capacidade de produção. É definir o tipo de cone que você vai vender. O que acontece? Quando você passa a fazer esse tipo de cone, né? Você passa a usar esse método, né? Essa maneira, que é você banhar o seu cone por fora, decorar ele por fora. O que acontece? Isso toma muito do seu tempo, né? Toma muito do seu tempo. Coisas que em um dia você conseguiria pegar 2 encomendas, você consegue pegar uma. Por quê? Por conta que ele, como é que eu posso falar? Você passa tempo banhando. Você passa muito mais tempo você banhando, você decorando. E outra coisa, esse tipo de cone, assim que você banha por fora, deixa secar um pouquinho, você já tem que confeitar ele por fora. Porque senão ele vai secar e aí não vai grudar. O tipo, um exemplo, não vai grudar o coco. Então, assim, é uma coisa assim que toma muito o seu tempo. Se você pega no chocolate sem ter seco, você vai deixar marca de dedo no cone. Exatamente. Então, assim, é algo que toma muito o seu tempo, né? E uma coisa até que a gente colocou foi o tipo de cone que você vai vender, vai definir a sua capacidade de produção, que é uma verdade, né? Aqui nós temos duas formas de cone. 2 maneiras de cone. Aqui, em um dia, eu consigo pegar até 3 encomendas. 3 encomendas de tipo 50 cones. Eu consigo pegar. Só que aqui eu consigo pegar só uma. Por quê? Aqui eu demoro muito mais tempo para poder produzir. E aqui não. Pelo fato dele ser simples, mas ele é simples, é bonito, é decorado ao mesmo tempo. E eu consigo pegar mais e ganhar mais dinheiro com isso. Sim. E outra... Ó, meu irmão mandando mensagem aí. O Ricardo, tá top o conteúdo de vocês. Só sucesso, progresso, parabéns, gente. Obrigado. Mano. Meu irmão Ricardo, Rick Vida Fitness, vai. Então, você definir o tipo de cone que você vai vender, vai definir a sua capacidade de produção. Então, assim, hoje a Thalia, a gente já fez o teste. Ela começando a trabalhar de manhã, todos os recheios estando prontos, tá? De manhã que eu falo 6 da manhã, tá, gente? Ela começando a trabalhar às 6 da manhã, porque nós falamos aqui, tem que conciliar, isso é conciliando com as coisas de casa. Com certeza. Não é trabalhando assim, largando louça, largando roupa, não. Ela consegue trabalhar de forma otimizada que ela concilia essas coisas. Ela consegue fazer 200 cones no dia. Em um dia, ela trabalhando o dia inteiro. Acordando 6 da manhã, conciliando com as coisas de casa. No final do dia, ela consegue fazer 200 cones. 200 cones, mostra aí, irmão. 200 cones dessa forma aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira, entendeu? Aí agora você me fala, isso daqui, ó, esse tipo de cone aqui, ó, a Thalia fez só pra dar uma ilustrada, tá, gente? A gente não é o cone que a gente costuma fazer, talvez você tava esperando um cone mais bonito, mas o que que acontece? Esse cone, depois que ele é banhado por fora, ele tem que ficar em papel manteiga virado pra baixo. Você não vai poder colocar ele num suporte, senão vai marcar, vai sujar. Então, assim, isso é algo muito mais... Nosso trabalho é artesanal, mas isso é um outro nível de artesanal. Entendeu? Então, assim, nós estamos falando o quê? Para mulheres que querem ser produtivas trabalhando de casa, que querem otimizar o tempo para cuidar dos filhos, fazer as coisas de casa, tudo certinho. Então, assim, o melhor dos mundos para você começar o seu negócio é o cone que a gente tá mostrando aqui. Mostra de novo, Mo, pra reafirmar. Entendeu? Por quê? Porque senão você vai perder produtividade. Entendeu? Você vai perder produtividade trabalhando com aquele outro tipo de cone. E às vezes é um trabalho danado para você vender por R$1,50 a mais. Entendeu? Não é muita coisa para demandar. O seu tempo é muito precioso. Entendeu? Então valorize o seu tempo. Você precisa valorizar o seu tempo. Entendeu? Porque você vai ficar lá banhando isso daqui não. A Thalia faz uma produção assim, rapidona. Sim, rapidinho. Entendeu? E quem não quer trabalhar com produtividade, né? Quem não quer trabalhar otimizando o tempo, quem não quer trabalhar, pegar uma encomenda grande, conseguir fazer. Você imagina você pegar uma produção de 200 cones desse banhado por fora. Misericórdia, dá até dor de entendeu? Às cabeça. vezes você não tem nem mesa pra isso, pra ficar esperando tudo secar no papel manteiga. Sim. Mo, fala aí pro pessoal a parte sensacional de trabalhar com os cones que não são banhados por fora, igual os nossos. Bom, primeiro ponto que é, assim, maravilhoso trabalhar com esse método, né? Colocamos aqui a produtividade. Meninas, vocês não têm noção do quanto é produtivo, o quanto eu consigo fazer trabalhando com esse método,
né? Eu não fico presa como que eu posso falar? A papel manteiga de você colocar, ter que esperar, todo aquele processo. Eu não fico presa. Então, assim, o primeiro ponto como é que é? Produtividade. Você consegue ser muito mais produtiva na sua produção ali do seu dia. Você consegue fazer muito mais. Você consegue ganhar muito mais dinheiro. Porque é um fato, né? Quanto mais você faz, mais você vende, mais entra. Exatamente. Então, assim, esse tipo de cone aqui, às vezes ele nem vai sair tanto. Ou às vezes se sai, você usa muito mais material, né? Não é a mesma quantidade de chocolate. Até porque estamos falando de um cone que está sendo banhado por fora e por dentro. E está sendo confeitado por fora, né? Então, assim, eleva muito o valor dele. Então, às vezes, na sua região, pro seu tipo de público, às vezes as pessoas não vão pagar. Não vão pagar, não vão se sentir atraídas por comprar, né? Pagar 7, 8 reais em um cone, assim. Uhum. Só que assim sai até mais em conta, as pessoas elas pagam, porque você consegue vender a 5, a 5,50. Então, assim, as pessoas elas pagam por isso. Exatamente. O segundo ponto... Calma aí, deixa eu só dar pra não perder aqui, ó. Esse tipo de... Eu sou uma pessoa que faz muita pesquisa de mercado. Esse tipo de cone no iFood, aqui próximo da gente, tem gente que vende por 10 reais um cone. Eu não dou 10 reais num cone, gente, sinceramente. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas querem algo que seja gostoso e que como eu posso falar, não é gostoso, que tenha um custo-benefício, que seja gostoso, barato, preço bom. Então, assim, esse tipo de cone que a gente trabalha, mostra de novo, meu amor. Vou mostrar. Esse aqui, ó. A gente vende a partir de 5 reais no iFood. Você comprando no combo, você compra a partir de 5 reais esse tipo de cone. Então, assim, a pessoa, ela consegue comprar dois, provar dois tipos de sabores e não ficar presa a um só. Você entende? Então, assim, não tem muita rotatividade. Pode terminar, você estava falando. O segundo, isso. O primeiro ponto foi produtividade. O segundo ponto é otimização de tempo, né? Essa questão, assim, de você ter toda uma logística, ter um tempo ali para você poder fazer. Se você for pegar as duas produções, uma de cada cone, são totalmente diferentes. Né? Nenhum você. Outro negócio, é né, outra na verdade, coisa. Porque é outra até suporte não dá. Suporte só serve para rechear. Exatamente. O suporte você já não usaria, teria que ser papel manteiga. Ele para baixo, porque está sendo banhado de duas maneiras, dentro e fora. Então, assim, o tempo que você leva para fazer um e para fazer outro é totalmente diferente. Então, assim, hoje o que a gente precisa? De coisas assim mais rápidas, que não dê tanto trabalho, mas que dê dinheiro, né? Então, vamos embora. Exatamente. O terceiro ponto aqui que colocamos é facilidade de resolver os BOs. Isso é verdade. E como a gente entende disso, né? Já aconteceu várias vezes no iFood. Às vezes um cliente, ele quer um sabor ali, eu só tenho 2, 3 unidades, mas ele quer mais um sabor e ele conseguiu pedir na plataforma. Porque a plataforma, ele é assim, por mais que você coloque, às vezes não dá nem tempo de você pausar o produto. Que já veio outra pessoa, já pediu. Então, às vezes acontece o quê? De um cliente pedir, eu quero 3 de brigadeiro, só tem 2. E eu, trabalhando com esse método, eu consigo fazer na hora e mandar pro meu cliente. Eu consigo fazer na hora, secou rapidinho, mandei pro meu cliente, confeitei normal. Agora, agora eu fico imaginando se eu trabalhasse com esse tipo de cone. Eu não conseguiria. Aí ia ser uma dor de cabeça. Ia perder um cone. Ia perder uma cliente, venda, né? uma venda. Porque o cliente, você ia mandar um cone faltando. Gente, e também não só no iFood. Um exemplo assim, tem hora que você vai estar... Um exemplo, o dia tá muito corrido. Você vai estar trabalhando de casa, o dia vai estar muito corrido. Então, você vai lá e contou algum cone errado de alguém que fez uma encomenda com você. E você precisa fazer 1, 2 cones. Então, tipo assim, como que você vai fazer pra poder atender esse cliente sem perder dinheiro na encomenda? Porque, um exemplo, 2 a menos você vai ter que descontar. Aí você fala, é só 2 a menos, mas é dinheiro no seu bolso. Sim. Então, tipo assim, esse daqui faz você ganhar produtividade. Você consegue resolver BO rápido, você consegue fazer rápido, entendeu? Pra vocês terem noção o quanto que é rápido, tem dias no iFood, que nem principalmente segunda, quarta e sábado, que é os dias que a gente trabalha com cones de fruta. Tem dias que o pessoal pede muito. A maioria dos pedidos sai na hora, a Thalia faz o cone na hora. Então, assim, de 5 a 10 minutos tá pronto. E é o tempo que o motoboy tem pra esperar aqui fora. Tem alguns motoboy folgados, tem alguns que não quer. Mas é o tempo que a gente cadastrou no iFood. Entendeu? E o outro ponto, né, nega, é não perder o crocante da casquinha. Exatamente. Porque o conceito do cone trufado, gente,
Gente, se é uma casquinha de sorvete, a casquinha foi feita justamente para ser crocante. Então, dependendo da forma que você banhar, você vai perder crocância nesse daqui, ó. Ó, eu vou... Segura o prato. Segura o prato aqui. Ó, ele vai comer agora o cone que foi banhado dentro e fora. Ó, pra vocês ouvirem o que a gente tá falando da questão de não perder o crocante, ó. Morde em cima, mano. É porque em cima só tem chocolate, não dá pra ouvir. Tem que ser embaixo. Ó. Fez um barulhinho. Agora morde isso daqui. Eu? Uhum. Santo Deus, santo Deus. Parte de baixo. Ah, de baixo? Não, vou morder essa aqui, ó. Vou morder aqui, ó. Você entende? Então você tendo esse cone, você tem mais crocância nesse tipo aqui, ó. Pra boca, opa. Então, esse tipo de cone você não perde a crocância, você manuseando o chocolate bem. Entendeu? Olha esse daqui. Ele fica muito mais crocante. Ele é muito mais crocante. Isso aqui é de doce de leite argentino, olha isso. Beleza? Então, algo que a gente quer deixar bem claro aqui. Nós respeitamos quem trabalha com esse tipo de cone. Isso é dentro da nossa realidade. Por quê? Porque nós vendemos mais de 2.000 cones por mês. Você não tá aparecendo. Nós vendemos mais de 2.000 cones por mês. Então, tipo assim, dentro da nossa realidade, aquele outro tipo de cone não cabe. Então, se você quer ganhar produtividade, você quer lucrar até R$4.000 com vendas, fabricação de cones, você precisa otimizar o seu tempo. Entendeu? Você precisa trabalhar de forma que você não vai ficar louca. Entendeu? Então, quem consegue trabalhar com isso? Muitas vezes quem tem a vida focada só na... Por exemplo, tem uma loja, né? Tem algumas lojas que a gente segue, que tem gente para fazer, tem ajudante. Mas a gente tá falando para pessoas que querem trabalhar de casa. Então, quando você trabalha de casa, você tem que procurar facilidade para você. Até porque muitas mulheres, possa ser que nem eu, tem filho e precisa produzir e cuidar do filho. Então, assim, imagine a dificuldade que não é. Né? Não dá pra gente sempre ficar pensando ali, mas aquele ali é mais bonito, aquele ali... Você tem que pensar em algo que vai facilitar a sua vida. Porque vai chegar uma hora que seu menino vai estar chorando, aí você vai ter que produzir cone. Você entende? Então, assim, hoje a gente tem que buscar por mais facilidades. E não porque um é banhado por fora e o outro não é, que aquele vende mais do que esse. Não. Você entende? Então, assim, vai atrás de coisas que vai facilitar a sua produção e vai te ajudar no seu tempo. Sim. Então, a gente está falando de acordo com a nossa realidade, gente. A gente não fica fazendo pesquisa no Google para fazer live. A gente compartilha o nosso dia a dia. Então, dentro do nosso dia a dia, é assim que nós vemos. Mais um exemplo. Daqui 6 meses, talvez, a gente pode estar fazendo esse tipo de cone porque a gente conseguiu ter uma estrutura, ter mais pessoas para trabalhar com a gente. E é isso. Mas hoje não cabe dentro da nossa realidade. Então, você quer começar, é muito bom você começar com esse tipo de cone que a gente mostrou aqui. Entendeu? Pra você não se perder, pra você não ficar doida. Você imagina, daí você tem filho, você deixou o cone secando, aí vem seu filho correndo e fala, chocolate, mete o dedo assim, fica a digital dele no chocolate. Exatamente. E é uma coisa assim que não tem nem como, né? Eu falo, meu Deus, hoje na minha realidade, eu não conseguiria trabalhar com esse tipo de cone. Eu falando hoje. Mas não significa porque hoje a gente tá fazendo uma live falando dele, que daqui que a gente nunca vai fazer, que a gente nunca vai produzir. A gente acha lindo e a gente dá os parabéns para quem consegue fazer, porque realmente ele demanda muito tempo. Realmente ele demanda muito tempo para você estar fazendo ele. Então, assim, não é que a gente não odeia ele, não é nada disso. Muito pelo contrário, achamos muito bonito. Porém, na nossa realidade hoje, não conseguimos, não cabe. Eu não consigo produzir. Porque às vezes tem a Eloá quer atenção, às vezes ela tá chorando, às vezes ela quer um banho, às vezes... Sabe, aquelas coisas de criança mesmo. E eu fico me imaginando, se eu tivesse que produzir 100, 200 cones em um dia, que fosse banhado por fora e por dentro. Você vai ficar louca. Eu ia ficar louca, né? Com ela chorando, eu sabendo que eu tenho 200 cones pra banhar por fora e por dentro. Então, assim, quando você banha ele só por dentro, é muito mais prático. Exatamente. Muito mais prático, muito mais rápido. Beleza, gente? Então é isso. Nós somos pessoas aqui que vendem mais de 2.000 cones por mês. Então, nós acreditamos ter
como eu posso falar, uma certa autoridade para poder falar isso, que isso facilita a nossa vida, beleza? Então, gente, muito obrigado por quem participou dessa live, quem ficou até o final, quem participou de início. Muito obrigado por você que vai assistir essa live gravada depois, você que tá no Facebook, você que tá no Instagram, beleza? Essa semana vai ter maratona. Amanhã nós temos mais uma. Amanhã nós temos mais uma live. Sexta-feira também. E sábado também, às 9 horas da noite. Então contamos com vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Separou um tempinho pra estar aqui com a gente. Tamo junto. E lembrando que no dia 28 agora de janeiro, às 8 horas da noite, vamos ter a nossa aula 100% online, 100% gratuita, hein? De como você tá começando o seu negócio do zero, tá bom? De cones, de fabricação de cones, de casa, sem enlouquecer, sem ficar doida. Vai ser top. A gente tá investindo toda a nossa energia, nossa criatividade e vai ser top. Beleza? Gente, muito obrigado a todos. Tamo junto, você aqui do Facebook também. Beleza? Amanhã tem outra live. 9 horas da noite, esperamos por vocês, hein? Exatamente. Valeu, tchau, tchau, gente.